Olha, mais uma madrugada de terror em uma pequena cidade. Uma pessoa morreu durante um ataque a uma quadrilha armada. Gente, a quadrilha atacou bancos. Troca de tiros com a polícia, moradores feitos reféns. Marcos Leandro está chegando para contar essa história para a gente. Vai vendo, é mais um ataque. É mais uma noite de terror. Mostramos ontem, caso de Criciúma, Santa Catarina. Uma ação cinematográfica agora muito parecida. Bandidos muito bem armados chegam na cidade. Olha essa imagem. O carro com reféns, eles pegam as pessoas que estavam nas ruas, foram colocando essas pessoas enfileiradas, colocando em carros para fugirem da polícia. Preste atenção nessas novas informações desse ataque que aconteceu nas últimas horas, desta vez em Pará, desta vez no Pará, aliás. Marcos Leandro, bom dia pra você. Bom dia pra você também, viu, Bruno Peruca? Tomaram conta da cidade, dá pra notar, dá pra perceber, né, Peruca? Veja só a ação criminosa que a gente tá vendo mais uma vez aqui no Balanço Geral. Nos vídeos feitos pelos próprios moradores, né, a gente ouve esse tiroteio intenso. A primeira informação, Peruca e pessoal de casa, é que a vítima fatal desse ataque, desse atentado de grandes proporções, desse mega assalto, foi um homem. Um homem acabou morrendo. Ainda não se sabe se ele era um dos reféns e quais foram as circunstâncias da morte. Aí a movimentação policial. E esse momento da troca de tiros, Peruca. Alguns moradores ali ouviram, foram para as ruas e depois tiveram que correr, né, Peruca? Porque realmente ficaram ali num fogo cruzado. Um ali já até disse, né, Peruca? Foi um assalto. Já descobriu, já percebeu o que estava acontecendo naquele momento, Peruca. A quadrilha usava armamento pesado, saiu pelas ruas fazendo vários disparos em cenas de terror realmente, muito parecidas, você lembrou bem, Peruca, com a que vimos ontem em Criciúma, Santa Catarina. Ali, olha só, o cordão humano, né? Reféns, pessoas que estavam na rua acabaram sendo tomadas como reféns. Veja só, ali em cima dessa caminhonete, circulando pelas ruas da cidade. Isso para dar cobertura para esses criminosos. Já o ataque dessa madrugada, diferentemente do que aconteceu em Santa Catarina, Peruca, foi no município de Cametá, que fica no interior do Pará. A cidade teve as ruas realmente tomadas por esse bando armado já nas primeiras horas da madrugada, Peruca. Eu volto com você no estúdio e a gente está aqui de olho, né, para comentar e para falar do desenrolar dessa história. É com você. Ô, gente, olha, agora a polícia faz buscas para poder tentar encontrar essa quadrilha. Ao vivo, vou conversar com o repórter Azenildo Melo, que está em Cametá, nesse momento onde o ataque aconteceu. Ele vai trazer para a gente as últimas informações direto, né, da cidade do ataque. Azenildo, bom dia. Como anda a investigação por aí? Como anda essa caça aos bandidos, querido? Bom dia a você, Peruca. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Exatamente. Agora, Polícia Militar, Roção, Polícia Civil e toda a equipe de segurança estão fazendo busca pela quadrilha que assaltou, amedrontou e causou terror. Essa comunicação com a Azenildo, porque é o seguinte, tá muito baixo a ligação, e não tá conseguindo compreender, mas a Azenildo tá na cidade. Pede para ele qualquer coisa gravar, né, através do telefone celular, deitadinho, tá bom? O telefone deitado e manda pra gente uma atualização, que ele tá direto do local, tá acompanhando toda essa movimentação policial. A informação que eu recebo que a polícia nesse momento faz buscas, cercos também, cidades da região, né, acessos também ali dessa cidade. A informação que eu tenho também nesse momento é que os bandidos teriam usado barcos para fugirem dessa cidade. É uma cidade, né, que um transporte opcional é o barco, que é muito utilizado para quem mora nessa cidade. E os bandidos teriam usado também esses barcos na fuga, para você ver como foi uma ação muito bem montada. Não chegaram simplesmente na cidade, passando pela cidade, vamos atacar as agências bancárias. Primeiro ponto, né, Marcos Leandro, a gente precisa, é importante a gente citar. Dezembro, chegando agora, Natal, Ano Novo, a bandidagem quer arrumar dinheiro. Os caras vão explodir agências bancárias, principalmente porque agora a época está pagando salário, primeira parcela do 13º. Então, assim, infelizmente, não é ter bola de cristal, não, tá? Se a segurança pública não tomar cuidado, outros ataques vão acontecer. Exatamente, viu, Bruno Peruca? Esse tipo de ataque, nessa característica aí ofensiva por parte de criminosos, né,
é chamada de o novo cangaço ou o ataque de cidade, né, Peruca? Como especialistas chamam essas ações. Realmente, olha só como que eles fazem, né, Peruca? Tomam conta e repara que são geralmente cidades pequenas, são cidades que não tem prédios, enfim, a população acaba sendo menor, a população dessas cidades, essa população é menor geralmente, né, Peruca? Aí a gente vê que esses criminosos, eles encontram, digamos, uma facilidade maior para invadir, tomar conta, né? Até porque a primeira coisa que eles fazem é atrapalhar o trabalho da polícia, né, Peruca? Param em frente à delegacia ou a um batalhão que geralmente é pequeno, é mais acanhado. Ali eles fazem bloqueios com carros, né, Peruca? E montam ali, digamos, todo um obstáculo, toda uma dificuldade para as autoridades. E a partir disso, eles vão para essas agências. Como você disse, Peruca, os bancos, né? Os bancos com dinheiro. Estamos numa época de 13º salário, então esses criminosos aproveitam realmente esse período, né, ou esses períodos, vésperas de feriado, para fazer esse tipo de ataque chamado de um novo cangaço ou ataque de cidade, como os especialistas costumam dizer. E é isso, homens fortemente equipados com fuzis, granadas, coletes à prova de balas, né, até armas, Peruca, capazes de abater aeronaves. E nesse caso de Cametá, no Pará, né, que muitas cidades são banhadas por rios, né, temos muitos rios, nesse caso usaram até essa estrutura fluvial, né, um barco para ser utilizado na fuga, Peruca. Então eles pensam em tudo. Né? E são grupos grandes, Peruca. Homens, grupos com 40 homens, no mínimo 30, né? Quer dizer, é muita gente realmente para fazer com que esses assaltos, esses mega assaltos, sejam bem sucedidos, Peruca. E é o que você disse também, alertou. As autoridades realmente precisam ficar mais antenadas, não é? Usar o trabalho, o serviço de inteligência para coibir esse tipo de ação que, infelizmente, a cada dia que passa, está mais comum. Volta e meia, a gente mostra esse tipo de ação aqui no nosso Balanço Geral. É o seguinte, tá? É o seguinte. Ali na cidade, essa cidade de Cametá, gente, só para você ter uma ideia, você tem duas opções de entrar e sair por ela, né? Você tem a PA, que é a rodovia, né? A estadual, a 422, que ela corta a cidade, então você tem essa única via de entrada e saída na cidade de Cametá, e você tem também a opção que é através do rio, né? O rio Tocantins. Ele passa bem ao lado, como vou dar um exemplo você aqui de São Paulo, como se a cidade de Cametá fosse aqui em São Paulo e Osasco fosse o rio. Então você tem acesso à cidade pelo rio, então você vem através de barcos, você consegue ter acesso. E esta quadrilha muito bem armada teria usado barcos para poder fugir, já que a rodovia, né, estaria sendo fechada e monitorada por policiais. É a única rodovia que você consegue ter acesso, que é a PA, né, de Pará, PA, né, PA igual aqui em São Paulo SP, lá é PA 422, que é uma rodovia estadual, para você ver que foi uma ação muito bem montada, uma ação muito bem planejada. E aí nessas imagens, né, elas revelam o momento do ataque, o momento de desespero dessas pessoas que moram nessa cidade. É uma cidade pequena, que dá 235 quilômetros da capital, né, Belém. E aí os bandidos chegam nessa cidade, aterrorizam, explodem os bancos, uma ação muito parecida com a que aconteceu ontem em Criciúma, Santa Catarina. Né? Então nós temos região norte do Brasil, nós temos região sul do Brasil, então nós temos ataques acontecendo em várias regiões desse país, porque dezembro chegou, dinheiro o bandido quer, eles vão explodir bancos. Bancos que estão abarrotados de dinheiro, conta do salário que está sendo pago, 13º, primeira parcela, né? Muita gente não sacou o 13º está lá na conta, e aí o bandido chega e deita e rola. O Marcos Leandro está chegando para poder relembrar o caso de Santa Catarina de Criciúma também, né, Marcos Leandro? Exatamente. Mostramos aqui no Balanço Geral, em detalhes, aí imagens feitas depois da explosão em uma agência bancária, ali no chão, reféns, né? Um cordão humano. Veja só, Peruca, carro atravessado na rua para atrapalhar o trabalho da polícia, Peruca. É realmente preocupante esse ataque aí, olha só, caracterizado, olha, por uma grande estrutura, digamos assim, por parte dos criminosos, viu, Peruca? A polícia encontrou placas de São Paulo, inclusive, dentro dos carros deixados pela quadrilha. Nessas placas, talvez, é bem provável que elas
elas tenham sido trocadas no decorrer dessa ação, né? Por isso, levantou a hipótese aí de que a quadrilha também, né, por terem placas de São Paulo à disposição, a hipótese de que essa quadrilha seja aqui de São Paulo. Mas a polícia ainda investiga se essas placas são verdadeiras ou clonadas também, viu, Peruca? Os criminosos trocaram de carros e há suspeita, inclusive, que tenham fugido para fora do país. A quadrilha usou 200 quilos de explosivos, 10 carros de luxo e era formada por mais de 30 criminosos. Então, tivemos nessa ação em Cametá 40 criminosos, nessa ação do outro lado do país, a gente está falando do norte do Brasil, né, do estado do Pará, 40, e essa ação no sul do Brasil, né, vários, centenas de quilômetros de distância, né, Peruca, 30 criminosos. Então, são ações parecidas, né? Eles estão se copiando, essas quadrilhas se copiam, Peruca. Durante o dia, peritos, ainda falando sobre Santa Catarina, trabalharam no interior da agência, né, que foi explodida, né, que foi atacada lá em Criciúma. A polícia acredita que os assaltantes tinham informações privilegiadas, você sempre fala disso, né? Ladrão, criminoso, não tem bola de cristal, né, Peruca? Então a polícia desconfia dessas informações privilegiadas, já que naquele dia do ataque havia chegado uma alta quantia em dinheiro na agência. É aquela história, né? Todo mundo sabe, é um mês de 13º, de agências bancárias com mais dinheiro, mas a chegada em si do dinheiro em espécie ninguém sabe. Então, nesse caso aí, vale uma informação privilegiada. Olha, vai chegar dia X, a grana para o 13º do funcionalismo público, das pessoas, enfim. Então, chegou essa informação para os criminosos, eles foram lá e tentaram dar esse pulo, né, na grana, né, Peruca? A polícia entrou em ação, mas ainda essa turma se encontra foragida, né, Peruca? Então, essa investigação segue em Criciúma e agora temos um novo caso. Então, à direita do vídeo, o caso do ataque lá no Pará, agências bancárias, e à esquerda, o caso de Criciúma. Eu volto com você. Olha, é o seguinte, eu estou vendo aqui o censo de 2020, né, são 139 mil habitantes nessa cidade, segundo o site do IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É uma cidade pequena, a segurança não é lá também aquelas coisas, você não tem um grande efetivo policial para enfrentar uma quadrilha de 30 bandidos armados com fuzis, com carros blindados e toda essa história. Por ser uma cidade mais pacata, uma cidade mais tranquila, eles agem com a maior tranquilidade. Você fala, como é que o cara vai agir? O cara vai atacar a cidade de Cametá, né? E os bandidos agem, pegam todo mundo na surpresa, fazem a limpa e aí depois fogem com todo o dinheiro. Aqui no alto, fazendo favor, nós temos aqui no telão do Balanço Geral duas imagens para você. A ação cinematográfica de Criciúma, em Santa Catarina, e nós temos a ação cinematográfica das últimas horas que aconteceu em Cametá, no Pará, tá bom, gente? Então, são ações parecidas, com carros bloqueando as ruas, pessoas sendo feitas reféns. É a mesma forma que a quadrilha que agiu em Santa Catarina, região sul do Brasil, agiu agora nas últimas horas na região norte, lá no Pará. Aqui, olha esse morador. A imagem da direita, só a imagem da direita para mim, enche a tela e abre o áudio da imagem. Essa porra é assalto, doido. Os caras são muito magrinhos, mano. Ficou depois da explosão. O alarme ali tocando, muita fumaça e a cena de destruição, né? E aí depois nós temos essa outra imagem, que são as pessoas sendo feitas reféns, são sendo feitas como escudo humano. E aí outra imagem também das vítimas, né, das pessoas que foram ameaçadas pela quadrilha, estavam fazendo a proteção desses bandidos, desses criminosos. Tudo para poder evitar que a polícia chegasse perto e até mesmo atirasse ali contra os bandidos, né? Eles vão pegando o povo, as pessoas que moram na cidade, e vão fazendo aquele escudo, né? Aí, ó, colocando as pessoas uma ao lado das outras. Tudo isso faz parte da ação planejada de uma quadrilha especializada nesse tipo de crime. Balanço Geral amanhã segue acompanhando? Segue. Tem ainda informação de prisão? Peruca, tem alguma prisão? Marcos Leandro, até agora ninguém foi preso, Por certo? enquanto não, Peruca. Por Nada. enquanto não, ninguém foi preso até o momento. A polícia faz mega operação agora. Exatamente, tanto no Pará, em Cametá, quanto em Criciúma, né, em Santa Catarina, Peruca. Repito, uma ação no sul do Brasil e outra no norte. Rapaz. Ô Marcos Leandro, essa imagem da direita, volta essa última imagem fazendo favor da viatura. Ali é a viatura da polícia que foi cravejada, né? Toda
Exatamente. toda destruída pelos tiros, não é, Marcos? Exatamente, exatamente. E essas pessoas, Peruca, a gente tá vendo esse rapaz de boné e sem camisa, né? O outro ali, jovem também. Esses meninos, né, estavam na rua e próximos a um bar, Peruca, né? Nesse bar, alguns adultos por ali. Então essas pessoas estavam na rua e perceberam, né, toda essa movimentação criminosa, esse tiroteio, e ficaram ali nas esquinas acompanhando. E na sequência, Peruca, todos esses jovens foram tomados reféns, Peruca. Olha ali, em cima na carroceria, né, dessa caminhonete. Então essa turma toda aí estava na rua, conversando, confraternizando, quando começou a ação criminosa, quando os bandidos foram para a porta da delegacia, bloquearam a delegacia, né, opa, daqui os policiais não saem, agora a cidade é nossa. Aí saíram fazendo essa arruaça, né, todo esse limpa na cidade, foram para as agências para estourar, veja só ali, vidros estilhaçados realmente dessa viatura, né, Peruca? E algumas marcas de bala também na lataria dessa viatura da polícia. Ali um morador na janela, gravando tudo, né, e narrando o que ele estava vendo, acompanhando. Ali na esquina a gente está vendo alguns jovens, né? Correram um risco também, né, Peruca? Ficaram ali de bobeira, né, para acompanhar a curiosidade. Aí fica complicado também, né? Todos acabaram sendo tomados como reféns ali nessa ação criminosa. Uma pessoa morreu durante um ataque de uma quadrilha armada, uma quadrilha especializada em ataques a bancos, tá, gente? Teve troca de tiros com a polícia, moradores foram feitos reféns. Marcos Leandro tá chegando e vai contar tudinho pra gente, né, Marcos? Mais uma vez esse tipo de ocorrência aqui no Balanço Geral, viu, Bruno Peruca? Vídeos gravados pelos próprios moradores, tiroteio intenso. A primeira informação é que a vítima fatal era um homem, Peruca. Ainda não se sabe se ele era um dos reféns, né, e quais foram as circunstâncias da morte. Tá aí o ataque. Veja só, a quadrilha usava armamento pesado, saiu pelas ruas fazendo vários disparos em cenas realmente de terror, muito parecidas com aquelas cenas que vimos ontem em Criciúma, Santa Catarina, Peruca. O caso se repete em outro lugar, em outro estado. Olha, o ataque desta madrugada aconteceu no município de Cametá, que fica no interior do Pará. A cidade teve as ruas tomadas por um bando armado, aproximadamente 40 homens, né, já nas primeiras horas da madrugada. Muitos jovens que estavam nos bares ali, se confraternizando, foram abordados e feitos reféns. Então, as pessoas que passam ali na carroceria da caminhonete são reféns, são jovens da cidade. As vítimas foram usadas como escudo enquanto os bandidos atacavam as agências bancárias. Ainda não se sabe a quantia roubada pelos criminosos, pelos bandidos que fugiram, né? Segundo a PM, o grupo saiu da cidade em vários carros, até barco eles teriam utilizado, né, nessa fuga, já que a cidade fica às margens do rio Tocantins. Então, caso que chega pra gente de Cametá, no Pará, a quadrilha usou, portanto, até barcos para fugir, Bruno Peruca. Gente, são 6 horas e 49 minutos, né? Essa imagem da população, as pessoas gravando, né, o momento do ataque a tiros e toda essa história, porque nós temos uma outra imagem que revela o momento em que as pessoas eram feitas como escudo humano, né, gente? Então, uma cena dramática e mais um caso. Nós tivemos essa história que vem da região norte do país. Tivemos também um outro ataque nas últimas horas que aconteceu na região sul, aquele caso de Santa Catarina, que aliás a gente também está acompanhando, né, a investigação, o trabalho da polícia para poder tentar descobrir, né, qual é a quadrilha que atacou a cidade de Criciúma, em Santa Catarina, né? Quem está comigo lá? Natália Lago, que está comigo lá? A Natália Lago tá... Vamos lá, vamos dividir sim. Primeiro, para a gente falar da região norte de São Paulo, a Natália Lago, a Miss da notícia, é a Miss da informação. Ela vai trazer para a gente, né, detalhes dessa história da região norte do Brasil. Né, Natália Lago? Bom dia para você. Muito tiro. Isso mesmo, Peruca, bom dia para você. Então, uma quadrilha fortemente armada invadiu a praça da cidade, onde havia cerca de 50 pessoas, muitos jovens, e parte desses jovens foi rendida pelos assaltantes. Alguns moradores que também estavam na rua conseguiram se esconder e se proteger, mas muitos tiros foram disparados durante a ação dessa quadrilha.
que causou terror na cidade durante cerca de 2 horas. O alvo dos bandidos era uma agência bancária que ficou destruída. Os bandidos roubaram também o dinheiro dos caixas eletrônicos, mas ainda não se sabe o valor total que foi levado. Na fuga, os criminosos usaram os reféns como escudo humano. As vítimas foram levadas de carro. A quadrilha também atacou 2 viaturas da Polícia Militar. Os militares chegaram a trocar tiros com os bandidos. E foi nesse confronto que um refém foi atingido e não resistiu aos ferimentos. Depois dessas horas de muita violência na cidade de Cametá, o governador do Pará, Helder Barbalho, disse que destinou as forças de segurança para ajudar nas buscas a esses bandidos. Peruca, eu volto com você com essa triste notícia logo pela manhã. Bota a triste notícia nisso, né, Natália Lago? Obrigado pela informação, tá bom, querida? 6h52. Olha, do norte para o sul do país agora, tá? As últimas informações daquele outro ataque também a banco, né? Essa ação cinematográfica, bandidos armados aterrorizando a cidade de Criciúma, em Santa Catarina, né? Então tem as últimas informações da investigação, como está a cidade depois desse ataque. Bandidos levaram mais de 80 milhões de reais, é muita coisa. Juno César é o nosso repórter, vai contar tudo pra gente ao vivo também a partir de agora. Bom dia, querido, conta aí. Muito bom dia a você, Bruno Peruca. Muito bom dia a todos. Pois é, 80 milhões de reais, Peruca, é uma estimativa inicial, viu? Esse valor, ele pode ser ainda maior. Inclusive, policiais que eu conversei aqui no dia de ontem comentaram, olha, 80 milhões é uma previsão. A gerência aqui do banco ainda está fazendo todo o levantamento. Pode ser um valor muito maior. A investigação, claro, ela segue em sigilo total, mas interessante é que ontem, agentes da Polícia Rodoviária Federal descobriram a ligação de um caminhão que foi roubado aí, no interior de São Paulo, cidade de Araraquara. Esse caminhão foi roubado em 2018 e colocaram fogo nele aqui no túnel do Morro do Formigão, em Tubarão, para evitar que reforços de Florianópolis pudessem chegar à cidade de Criciúma e dar apoio a esta operação policial durante o fato que aconteceu aqui exatamente neste banco onde estou aqui na frente. O detalhe é que a polícia agora trabalha na linha de investigação de que esses bandidos podem até estar perto, viu? Porque eles foram encontrados, os veículos foram encontrados ontem, 10 automóveis utilizados, vale lembrar, carros de luxo, carros aí que passavam de 150, 200 mil reais, foram encontrados aqui no interior de Nova Veneza. Cidade a cerca de 8, 10 quilômetros aqui do município de Criciúma, bem do ladinho. Esses veículos estavam ali, estão sendo periciados. Polícia trabalha com barreiras em toda a região sul e barreiras também, num alerta geral, nas fronteiras dos estados, inclusive com aeronaves, Polícia Federal trabalhando, enfim, é toda uma linha de trabalho em conjunto da polícia. E a polícia que conta com o apoio do cidadão para ligar no 190 e passar, claro, qualquer informação. Peruca.